Bom dia, pessoal. 7 horas da manhã, hoje é dia 23 de julho de 2025, nós estamos começando agora a edição desta quarta-feira do Desperta, né? E o noticiário continua passando necessariamente pelo eixo do processo contra Bolsonaro, das reações de Bolsonaro ao processo e também de decisões pendentes do Supremo Tribunal Federal em relação ao comportamento de Bolsonaro. A última coisa, no dia de ontem, né, foi a resposta dos advogados de Bolsonaro ao ministro Alexandre Garcia, que ameaçou prender o ex-presidente. Por quê? Porque ele andou fazendo gracinhas lá no Congresso Nacional, usando, né, a profusão de jornalistas para se vitimizar, mostrando a tornozeleira eletrônica. Xandão falou que era proibido dar entrevista e falou que se o Bolsonaro continuasse descumprindo medidas cautelares, iria parar no Chilindró mais cedo, né, antes do julgamento do mérito do seu processo. E essa questão não está para ser decidida hoje pelo próprio ministro Moraes na corte. Quero desde já expressar aqui a minha opinião por uma questão de coerência, tá? Eu considero que essa medida é um exagero, assim como considerava no tempo em que Lula estava preso, que proibi-lo de dar entrevista, de fazer manifestações, era algo absurdo. Então, a regra que vale para um tem que valer para outro também. Por essa questão, não sei como é que o ministro Alexandre de Moraes vai resolver essa pendenga, porque, a rigor, se as recomendações, se as medidas cautelares excluem completamente a possibilidade de contato com a imprensa, o ministro vai ter que prender Bolsonaro, né? E isso vai gerar uma reação que pode até favorecê-lo por causa da tentativa de vitimização. Afinal de contas, nesse momento, nada melhor para os bolsonaristas do que uma atitude que pode ser confundida com censura para tentar mover a opinião pública. E a gente sabe que eles são bons nesse negócio. Então, dá motivo para a direita falar do juiz, do ministro Alexandre de Moraes, é algo que, nesse momento, no mínimo é inconveniente, né? Mas hoje vamos esperar aqui a resposta do ministro Alexandre de Moraes sobre o comportamento do Bolsonaro para saber o que vai acontecer. Será que Xandão vai botar o Bolsonaro na cadeia? Eu, pessoalmente, duvido muito. Até porque o Bolsonaro é um delinquente múltiplo, né? Ele tem tantas razões para ir parar na cadeia que ir para lá por conta de uma gracinha feita no Salão Verde ou no Salão Azul, lá em Brasília, parece bem pouco, né? Tem razões melhores para enjaular Bolsonaro et caterva e toda a família dele junta, né? Bom, esse é o assunto principal do nosso Desperta de hoje. Eu quero dizer para vocês que ontem aconteceu uma pataquada em Brasília, foi algo inacreditável, né? O Hugo Mota proibiu o pessoal do PL de usar as comissões, as reuniões de comissões, para continuar criando narrativas lá sobre essa questão da anistia ao Bolsonaro. E o PL fez ontem uma reunião para fazer um desagravo e, de repente, um deputado chamado delegado Caveira ergueu lá uma bandeira do MAGA. Gente, que coisa mais fora de propósito que foi aquilo. Eu tenho até a cena aqui, vou até pedir para o Sato mostrar para vocês aqui essa história, porque foi tão bizarro, né? Foi tão bizarro. Olha só, Sato, bom dia, mostra para nós aí. Estão vendo aí, olha, esse delegado que está, esse deputado, aliás, desculpa, porque, na verdade, é difícil chamar um delegado de tão pouca inteligência assim, de deputado, mas ele é deputado, ele foi eleito, tá aí, ó, delegado Caveira, esse que está do lado direito lá, barbudo, de óculos escuros, né? Porque será que alguém usa óculos escuros num ambiente como esse? Ele deve se achar lindo, né? Mas levantou essa bandeira aí do Trump, onde estava lá a inscrição Make America Great Again, né? E do outro lado, do lado esquerdo, quem segura a bandeira é Sargento Faur, né? Ambos vêm da área da segurança pública, não poderia deixar de ser, porque parece que quanto mais a pessoa se especializa em violência, menos ela privilegia outras áreas do cérebro, como, por exemplo, a cognição, né? Então fizeram isso, e aí o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, falou, gente, não está pegando bem, baixa essa bandeira aí, porque não é admissível que nesse momento em que o Brasil está sendo praticamente massacrado, né, pelo presidente dos Estados Unidos em nome dessa péssima causa chamada Jair Messias Bolsonaro, que alguém saque uma bandeira pró-Trump, sabe? No momento em que, pelo amor de Deus, não se trata nem de ser não é uma questão de ser nacionalista ou prezar pelos valores, não é nada disso, é uma questão de bom senso mesmo, é uma bela falta de vergonha você, no meio de uma saraivada, né, de medidas tão drásticas como essa, levantar uma bandeira em favor de um opressor, claro. Então isso pegou mal até dentro do PL, e nós vamos falar sobre isso hoje. Tem um terceiro fato
bastante relevante, que foi a prisão de um funcionário público da prefeitura, né, com um veículo da prefeitura, que confessou na polícia que praticou 17 ataques a ônibus em São Paulo. Você que não mora aqui talvez não esteja sabendo, mas a cidade tem sido alvo nos últimos meses de uma campanha assustadora. A cidade tem cerca de 12 mil ônibus e desses 800, a cidade não, vamos falar do estado aqui, a cidade foram quase 600 ônibus atacados, mas no estado de São Paulo foram 800 ônibus atacados com pedras, com bolinhas de gude, com estilingados, com todo tipo de coisa, e isso já produziu, além do prejuízo material, produziu feridos, provoca atraso na malha de ônibus, e ninguém estava entendendo por que estava acontecendo isso. Ninguém sabia, ninguém sabe, a polícia até hoje não apresentou nenhuma explicação. Já se falou sobre tudo aqui, não, isso é uma articulação da Dark Web e tudo mais. Mas a prisão desse funcionário da prefeitura do CDHU trouxe à luz um motivo que pode estar por trás dessa campanha que já dura meses de ataques a ônibus. O cara se disse patriota, ou seja, patriotário, né? E falou que pensava em despertar o país, né, para a situação em que o país se encontra atacando ônibus. E disse até que se sentiu feliz quando viu que as atitudes dele pareciam estar sendo reproduzidas. O cara sozinho fez 17 ataques a ônibus. É mole? É brincadeira? Por motivação política. O que vai na cabeça dessa gente que teve o cérebro lavado pelo bolsonarismo, hein? Será que por trás desses 800, quase 900 ataques a ônibus está a causa da ideologia, dessa nefasta ideologia fascista, movendo gente que se transforma, né, gente pacata, um motorista de um órgão público, de repente se transforma num gladiador urbano, jogando estilingada com bolinha de gude para quebrar a vida de ônibus e ferir pessoas, né? Num desses ataques, inclusive, um dos passageiros, né, que estava próximo ao vidro que se quebrou, um caco de vidro caiu no olho dele, esse sujeito está no hospital até hoje, tá? Enfim, não é uma brincadeira sem consequências, tá? E outra coisa, olha, 800 e tantos ônibus, né? Numa cidade de 12 mil. Então vocês imaginam o prejuízo que isso traz para a própria população, que acaba sendo afetada, porque os ônibus têm que ser retirados de circulação, tem que ir para a oficina, demora alguns dias para voltar, e são muitos veículos de transporte. Então, as investigações que a polícia até agora não conseguiu nem começar, talvez comecem a apontar para uma mobilização aí, no sentido de fazer esse tipo de coisa para assustar mesmo a população e levar outros malucos, como esse responsável desse funcionário público, a terem a mesma atitude, tá bom? Então, esses são os assuntos do dia, né? Lá na seara internacional, nós temos várias informações aqui. O Trump, por exemplo, fez um acordo com o Japão vai investir uma baba, vão fazer um projeto conjunto de extração de petróleo no Alasca e então foram reduzidas as tarifas de 35% para 15% para o Japão. E aí fica a dúvida aqui, o calendário está passando, hoje é dia 23 de julho, falta uma semana para o 1º de agosto e o que será feito dessas tarifas aplicadas ao Brasil? Até agora não existe ainda uma negociação estabelecida, até porque, como a gente sabe muito bem, o que Trump justifica para a adoção dessas tarifas é inegociável. É a soberania nacional, é a autonomia do Poder Judiciário brasileiro para julgar e condenar, de acordo com as leis brasileiras, os delinquentes que tentaram um golpe de Estado no Brasil. Tá bom? Então esses são os destaques e vamos começar logo o programa, como a gente faz todo dia aqui, pela previsão do tempo. Vamos ver como é que está aqui, o friozinho voltando, né? Depois de um descanso. Aliás, hoje amanheceu com temperatura legal aqui em São Paulo. Eu vim para cá com uma blusinha leve, para o trabalho, e olha que eu acordo bem de madrugada, eu saio de casa antes das 5 horas da manhã, é sempre a hora mais fria do dia, hoje não estava tão frio assim, eu achei isso até muito bom, né? Embora ainda esteja frio, mas vai voltar o frio para o sudeste. A gente pode ver aqui no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, eu vou começar lá por cima, tá? Isso aqui não muda, nós estamos numa estação do ano em que todo santo dia vai ter chuvarada lá na calha norte do Amazonas, né? Nessa faixa que vai desde o Amapá até a cabeça do cachorro. O que importa mesmo para a gente hoje é o que acontece aqui embaixo. Vamos lá, sobe aí, página. Nós temos aqui, olha, nessa região que vai da Serra Catarinense até o estado de São Paulo. Aliás, eu vou atualizar isso aqui, porque eu estou achando que o INMET está exibindo o mapa de ontem. É isso mesmo, está atualizado aqui, ó. Eles atualizaram lá, atualizei aqui. Então vamos lá. Continua aqui previsão de chuvarada aqui na calha norte, mas um pouco mais restrito, né?
O mau tempo vai de Roraima até a Cabeça do Cachorro, no norte da região amazônica, lá na Calha Norte. E aqui, no centro-oeste brasileiro, nós temos um alerta de baixa umidade. É a primeira vez este ano que esse alerta aparece numa área dessas dimensões, né? Ela está fincada aqui sobre o leste do Mato Grosso, mas ela afeta toda essa região que vai do Triângulo Mineiro e do oeste da Bahia até a divisa com a Bolívia, lá pegando Rondônia, né? Vamos ver o que diz aqui o INMET sobre essa questão, que é recorrente em todo inverno no Brasil. Está aqui, olha, umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, ainda com baixo risco de incêndios florestais, porque a vegetação ainda está hidratada, ainda está verdinha, né? Com essas recomendações aqui. Você que mora na área de Cerrado brasileiro, que é a mais afetada por esse fenômeno da seca, beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais... Então, esse negócio de ir para a academia na hora do almoço, por exemplo, ó, negativo, tá? Evitar a exposição do sol nas horas mais quentes do dia e qualquer coisa liga para a Defesa Civil. Não vai ser o caso ainda porque a umidade não chegou ao nível crítico, mas faz mal para a saúde, então você se precavenha, né? Para que você não sofra nada com isso, tá bom? Vou voltar aqui para o mapa da meteorologia. Olha, o frio não aparece aqui, tá vendo? Mas está vindo aí uma frente fria, tá? Está vindo aí uma frente fria. E agora eu vou colocar para vocês aqui as informações da previsão para o dia de hoje. Olha, ela já aparece aqui, olha. Essa frente fria que está chegando lá do sul está provocando já muitas nuvens lá em Porto Alegre, nevoeiro. A gente vê nessas áreas acinzentadas no mapa aqui, é onde tem efeito provocado por essas frentes frias. E por isso Porto Alegre começou o dia com 7 graus, bem frio. Máxima prevista chegando aos 14, ainda muito frio, né? E lá em Santa Catarina a temperatura foi de 12 graus na madrugada, a máxima será de 18. Em Curitiba, 10 graus de mínima e 23 graus de máximo. Portanto, o frio não chegou a Curitiba ainda. Aqui em São Paulo, a temperatura indo de 12 a 22, no Rio de Janeiro de 14 a 25, em Belo Horizonte de 14 a 26 e em Campo Grande de 15 graus a 31. Vou ver como é que está aqui Brasília. Olha, Goiânia está com temperatura de 15 a 33 e Brasília, a temperatura indo de 14 até 28 graus, portanto, dia de calor, tá? Isto posto, já vimos aqui como é que vai ser o nosso dia hoje. Não vimos tudo ainda, né? Tem essa questão aqui do litoral. Olha, hoje tem formação de nuvens no litoral ali de Recife para o sul, né? De Recife até Sergipe, muitas nuvens lá em Salvador e toda essa região aqui entre o sul da Bahia e o noroeste de Minas, o nordeste de Minas Gerais, sujeita aqui a cerração e todos esses efeitos que a presença de umidade acaba provocando nesse comecinho de inverno, tá bom? Então é isso aí, tá feita a previsão do tempo. Vamos saber agora quais são os destaques do site do ICL Notícias que você acessa no iclnoticias.com.br, tá? Cada dia que passa fica melhor esse site aqui. E olha, uma sugestão, se você quer ter um bom agregador de notícias, saber em resumo como é que está o dia para você, logo cedinho, essa hora, você já pode entrar lá no nosso site e acessar lá, porque o Chico Alves, nosso editor, já renovou o noticiário do site, está aqui com as manchetes que vão nos levar aqui ao longo do dia, né? E o assunto principal, como eu falei, é esse aqui, olha, em resposta ao Supremo, Bolsonaro nega ter descumprido as medidas cautelares, né? Já a gente vai ver o que é isso, eu vou apresentar os outros detalhes para vocês. Na segunda manchete em destaque, essa informação aqui, olha, que o Supremo foi acionado pelo líder do PT, pelo Lindenberg Farias, para que uma manobra, mas uma manobra casuística e horrenda, uma manobra de burla à justiça, que pode deixar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em péssima situação. Por quê? Porque é uma manobra para tentar ajudar alguém a se livrar de consequências de algo que ele mesmo provocou. Quem é esse alguém? É esse da foto aí, Eduardo Bananinha. O que o Cláudio Castro está pensando em fazer? Contratar o Bananinha como secretário especial do governo do estado do Rio de Janeiro nos Estados Unidos. Vai criar uma secretaria especial para esse canalha, né? Para esse canalha, porque não tem outra palavra para falar desse lesa-pátria, lá nos Estados Unidos, para impedir que esse cara perca o mandato ao final do período de faltas, né? Ontem terminou a licença dele, a partir de ontem ele é faltoso. E quando ele atingiu 1/3 de faltas das sessões previstas no ano, aí começa o processo de cassação automática.
existem hoje dois movimentos. Um para caçar o Bananinha já, pelo que ele tem feito, pela insidiosa campanha de sabotagem brasileira, essa chantagem que ele está promovendo lá nos Estados Unidos, e uma outra para salvar o mandato dele. Quer dizer, os dois lados estão correndo aí. Mas as soluções apresentadas para ele são soluções casuísticas, assim, indigestas demais, para qualquer pessoa que tem um pingo de decência engolir. Mas tá aí, ó. O Cláudio Castro já andou dizendo por aí que pretende sim contratar o Bananinha para ser secretário dele. Não sei se vai topar, né, a saraivada judicial que vai sofrer depois disso. E, ao mesmo tempo, né, o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, vai até o Supremo Tribunal Federal para tentar impedir essa excrescência. Vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer a respeito disso. Nas nossas outras manchetes, nós temos aqui aquela informação que eu dei logo no comecinho aqui, dessa vergonha pública, né? Desse delegado Caveira e do sargento Faur, que, olha, exibiram essa bandeira aí do Trump, Make America Great Again, numa sessão em que o PL tentava usar os canais institucionais para construir narrativas a favor do seu líder máximo, o protoditador Jair Messias Bolsonaro, maior líder fascista brasileiro. O pessoal aqui da produção está me avisando que o site está desatualizado. Vamos atualizar aqui então. Entrou a outra manchete. Eu falo para vocês, 7 horas da manhã é a hora que muda tudo aqui no nosso site, as notícias se renovam. E aqui, olha, a informação sobre esse estranho movimento no mercado financeiro para compra de dólares, né? 6 bilhões e 600 milhões de reais foram negociados na Bolsa antes do tarifaço, durante o tarifaço. Essa operação é uma operação que, obviamente, tem insider information, que é informação privilegiada, né? Alguém sabia que o governo americano iria decretar essas medidas que afetam tanto a economia brasileira e isso iria gerar uma pressão sobre o dólar, né? E esse movimento começou no dia do anúncio do tarifaço, quando o dólar estava cotado a 5,46, portanto, uma cotação absolutamente normal, e em poucos minutos depois do anúncio do tarifaço, ele foi a 5,60. Teve gente que comprou dólar, muito dólar, 6 bilhões de reais em dólares no mercado financeiro, a 5,46, e minutos ou horas depois vendeu a 5,60, botando um monte de dinheiro no bolso. Isso indica insider information. Já vou antecipar para vocês que o Banco Central começou aqui uma investigação que tem conexão com algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque lá também há uma investigação sobre o uso de informação privilegiada para especulação financeira. Mas aqui no Brasil, por enquanto, o que o Banco Central conseguiu aferir foi que houve o uso de um sistema de algoritmos, um sistema de robôs, né, que orientou algumas operações no mercado financeiro. Vamos ver onde isso vai dar, porque os indícios são muito pesados e indicam claramente que deve ter havido aí pelo menos um fator interveniente, que é exatamente esse da informação privilegiada, né? Então está aqui agora, esta é a nossa principal manchete. A outra manchete, vou de novo aqui, é a que diz respeito à situação do Bolsonaro. Aqui, ó, em resposta ao Supremo Tribunal Federal, ele negou que descumpriu as medidas cautelares. Ele também pediu explicações aqui, os advogados dele, ao ministro Alexandre Garcia, sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer. Reitero aqui que eu acho que essa vedação é uma vedação absolutamente positiva para ele, que pretende se vitimizar e dizer que está sendo previamente censurado. Não acho que tem que ter isso, assim como não achava antes lá, quando o Lula estava preso, que ele devia ser impedido de dar entrevista. E olha, eu acompanhei o drama que foi a entrevista que o Lula concedeu para o Florestan Fernandes e a Mônica Bergamo, quando estava preso lá em Curitiba. Aquilo foi um absurdo, obrigar a judicializar. E o ministro que hoje se coloca ao lado dos bolsonaristas, né, que é hoje praticamente considerado pelos bolsonaristas, inclusive, como um aliado do Bolsonaro no Supremo, o ministro Luiz Fux, foi um dos censores do Lula, lá para trás. Agora mudou, né? Mudou de posição, inexplicavelmente, porque afinal de contas era isso que ele pensava lá, a legislação brasileira é a mesma. O Fux precisa explicar para o Brasil por que dessa transição, né, rumo ao bolsonarismo, se no tempo do Lula ele pensava muito diferente. Bom, vamos lá. Olha só, tem uma informação aqui sobre uma operação da Polícia Federal. O suplente do Alcolumbre, presidente do Senado, está envolvido aí
nessa apuração da Polícia Federal sobre fraudes em licitações de mais de 60 milhões de reais, né? Aqui a matéria nos fala aqui, eu vou ler só um trechinho para vocês. O suplente do Davi Alcolumbre do Senado foi alvo dessa operação de busca e apreensão ontem, da Polícia Federal e da CGU, que tem como foco suspeitas de fraudes em licitações do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes. Aliás, eu quero dizer aqui para você que o DENIT, desde sempre, é um órgão entregue ao Centrão. Antes era o MDB, agora é o Centrão como um todo, para que os caras vão lá roubar, meter a mão. É para isso que serve esse órgão, tá? E, enfim, essa denúncia aqui contra o suplente do Alcolumbre não é, portanto, uma novidade. Ela tem conexão histórica com fraudes que vêm sendo perpetradas lá pelo DENIT por gente ligada ao Centrão. Antes era MDB, agora é o Centrão como um todo. A matéria diz o seguinte: o Alcolumbre não está sendo investigado, não existe registro de participação dele nas suspeitas. Essa operação se chamou Route 156. Route 156 tem como objetivo aprofundar apurações sobre direcionamento das concorrências públicas e desvios de recursos que deveriam ser empregados, por isso o nome da operação, né? Route 156, mas é Rota 156. Na verdade, ela diz respeito a dinheiro que deveria estar sendo investido na BR-156, né? Então é isso, tá? Temos essas informações aqui nas nossas manchetes, agora eu vou passar a detalhar as notícias para vocês. Vamos começar por esta palhaçada que ontem o PL, o partido Bolsonaro, fez lá na Câmara Federal. Quero mostrar aqui, se você está acordado, está tomando seu café da manhã aí, olha, gostaria muito de não ter que apresentar uma imagem quase pornográfica dessa para você, mas vou apresentar assim mesmo, tá bom? Olha só que vergonha. Ontem havia algumas poucas almas, aliás, não eram poucas não, hein? Dizem aqui os contabilistas das audiências do Congresso que havia 54 dos 90 parlamentares do PL estavam lá em Brasília. Mas nessa mesa aqui a gente vê quem? O Sóstenes Cavalcante, enfim, essa galera do Bolsonaro, né? E de repente, no meio de uma manifestação que foi chamada para protestar contra uma medida do Hugo Mota de fechar as comissões para esse tipo de evento de proselitismo político aqui, esses caras, um deles, o tal do delegado Caveira, tira do bolso uma bandeira e desfralda aí, né, junto com quem? Sargento Faur, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora que logo, logo eles viraram meme na internet, né? Foram chamados de traidores da pátria e tudo mais. Isso varreu a internet ontem porque é uma imagem, ela é repugnante, ela é vergonhosa. Como é que tem gente capacho e entreguista a esse ponto de erguer uma bandeira do Trump num país que está sendo atacado de forma vil e covarde pelos Estados Unidos, né? Olha, não ficaram só nos memes, não. Ficaram famosos aí, os deputados do PL, né? Foram parar aí na Globo News, no Estúdio I, né? Com essa manchete. A oposição tenta driblar receita, mas Mota proíbe as reuniões. E olha, quem é o cara que fez essa palhaçada? É esse sujeito aí no meio dessa foto. Deixa eu aumentar aqui para vocês, olha a cara dele aí, ó. Ele se chama, o nome parlamentar dele é Delegado Caveira, do PL. Amigão de quem? Quem é que está aí do lado dele? Bolsonaro e Tarcísio, né? É essa laia de políticos que quer ter o poder de volta no Brasil, tá? O cara que desfralda a bandeira do Trump, a bandeira do MAGA, do Make America Great Again, quando os Estados Unidos estão esfolando a economia brasileira por causa dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, né? Então, quando você vir essa imagem, olha, esse sujeito aí do meio, está sempre de óculos escuros, não sei por quê. Saiba que esse é apoiador desse movimento de traição da pátria, tá bom? Vou mostrar aqui de novo para vocês a imagem da bandeira, para você fixar bastante bem na sua memória. Olha só que palhaçada, que patifaria, que cena de sabujos, não é não? Que horror, né? A gente pensar que a gente vive num país que dá espaço para esse tipo de coisa aí. Pode tirar, Sato, pode tirar a imagem para mim, por favor? Vou mandar aqui com o nosso jornal, porque nós temos muita coisa para falar no dia de hoje, né? Então, vou colocar aqui na página o noticiário para a gente. O que vai acontecer no dia de hoje? Provavelmente o ministro Alexandre de Moraes vai responder àquilo que instou os advogados do Bolsonaro a fazer anteontem
e que gerou uma resposta ontem. A resposta agora aguarda, ela enseja uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E o que foi que os advogados responderam sobre aquela presença do Bolsonaro apontando para a própria tornozeleira? Aqui está a nossa manchete. Em resposta ao Supremo, Bolsonaro nega ter descumprido medidas cautelares. Segundo a defesa, ele apenas concedeu uma entrevista e não tem controle sobre a posterior veiculação nas redes sociais. Quero ler para vocês aqui um trechinho. Antes vou tomar uma aguinha aqui, porque essa hora a garganta começa a ficar agitada. A reportagem aqui no site do ICL diz o seguinte: a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou ao Supremo Tribunal Federal nesta terça ter descumprido as medidas cautelares que o proibiam de utilizar as redes sociais direta ou indiretamente. Essa resposta ocorreu depois de uma intimação do ministro Alexandre de Moraes por um vídeo publicado nas redes em que o Bolsonaro exibia a tornozeleira eletrônica e fazia declarações políticas, né, criticando, chamando de humilhação aquelas medidas cautelares durante uma visita à Câmara dos Deputados que ocorreu no sábado. Os advogados do Bolsonaro dizem o seguinte: olha, o embargante, ou seja, o Bolsonaro que embarga essa medida do Xandão, não postou, não acessou suas redes sociais e nem pediu para que terceiros o fizessem por si, diz a defesa. Segundo a argumentação dos advogados, Bolsonaro apenas concedeu uma entrevista e não tem nenhum controle sobre a sua posterior veiculação nas redes sociais, porque isso seria a responsabilidade desses veículos, né, da imprensa e das redes sociais. Eles disseram o seguinte, entre aspas aqui: jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes sociais. Nesse documento, a defesa solicita que o Supremo Tribunal Federal esclareça o alcance exato da proibição, se envolve a concessão de entrevistas que possam ser transmitidas ou transcritas em redes sociais, a fim de que não haja qualquer equívoco, requer que a decisão seja esclarecida, a fim de precisar os exatos termos da proibição. Foi o que solicitaram aqui os advogados, né? E a reportagem no site aqui do ICL Notícias explica que o Bolsonaro está desde a sexta-feira submetido a medidas cautelares no âmbito da ação penal 2668, as medidas que incluem uso de tornozeleira, recolhimento domiciliar noturno, né, toque de recolher, integral no fim de semana, proibição de uso de redes sociais, inclusive por terceiros, proibição de contato com réus e autoridades estrangeiras, o que inclui também o filho dele, não por ser filho, mas por ser o demônio que move essa campanha, né? E o Alexandre de Moraes, antes da aparição dele, já havia advertido. Esse é o grande complicador da coisa. Por quê? Anteontem, o Bolsonaro tinha uma entrevista marcada com vários órgãos de imprensa, mas um deles, o site Metrópolis. Ao site Metrópolis, os assessores de imprensa do Bolsonaro pediram para que eles se certificassem com o Supremo Tribunal Federal se o ex-presidente podia ou não conceder entrevistas ou se havia o risco efetivo de prisão. E o que o Xandão falou? Não pode. Ele, no entanto, minutos depois, apareceu lá mostrando a tornozeleira, fazendo aquele espetáculo lá, se vitimizando, né? Porque, imagina, uma pessoa que expõe as próprias vísceras, né, as tripas, numa cirurgia delicada, imagina se não vai usar uma tornozeleira como trunfo, né? Então, agora resta saber o que o Xandão vai fazer hoje. Será que vai mandar o Bolsonaro para a cadeia por causa disso? Eu, pessoalmente, acho que isso é uma ação muito complicada, porque abre campo para críticas da direita de que o processo é um processo que impõe censura prévia. E censura prévia não é propriamente um insumo da democracia, né? Lembro aqui que essa posição que eu estou manifestando agora é a mesma de sempre, tá, gente? Eu sempre pensei assim, inclusive lá no tempo em que Lula era preso injustamente e calado, inclusive pelo ministro Luiz Fux, né, proibido de dar entrevistas, o que ensejou, inclusive, uma batalha judicial para que dois profissionais de imprensa, Florestan Fernandes e Mônica Bergamo, conseguissem entrevistá-lo lá em Curitiba, tá bom? Então, na minha posição, não mudou nada em relação ao passado. Só acho que é ruim, de repente, dar motivo para a direita ficar criando aí factoide na imprensa internacional, dizendo que o Brasil é uma ditadura que não proíbe a manifestação de quem quer que seja, tá? Em compensação, tem um outro fator. A gente sabe muito bem que é difícil estabelecer o limite entre esse proselitismo nas redes e aquilo que é feito a serviço mesmo dessa campanha insidiosa do Bolsonaro,
e outras iniciativas. Por exemplo, essa medida proíbe tudo, proíbe entrevistas a órgãos da imprensa grande. Nós, por exemplo, aqui do ICL, poderíamos tentar uma entrevista com o Bolsonaro. Nós somos redes sociais aqui, nós estamos dentro do YouTube, nós estamos dentro E será que a gente, se tentasse, se quisesse entrevistar o Bolsonaro, não poderia também? Né? Por que uma distinção? O que distingue entrevista para órgãos da chamada grande imprensa de entrevistas para órgãos da internet, né? Hoje é muito difícil distinguir isso, embora a gente saiba que é uma grande diferença dos papéis que são cumpridos, né, por determinados canais de comunicação que, na verdade, apenas dão suporte ideológico para uma determinada causa e não têm como mote o legítimo interesse da sociedade em assuntos que são de interesse público, né, ou, portanto, de interesse jornalístico. Vamos aguardar, então, o que o Alexandre de Moraes vai decidir, porque essa é uma decisão importante e ela pode balizar, inclusive, o comportamento futuro, para que não haja mais esse tipo de aresta, né? Próxima informação. Está aqui no Estadão de hoje, não é no jornal do Partido Comunista Chinês, como eu costumo falar aqui, que o Supremo Tribunal Federal já estava preparado para um ataque movido pelo Bolsonaro, né? E aqui estão os bastidores, por quem? Pela nossa Carolina Brígido, pela ex-nossa Carolina Brígido, que agora está lá no Estadão de São Paulo, e ela está contando o seguinte: o contra-ataque planejado pela oposição no Congresso Nacional contra o Supremo já era esperado na Corte antes mesmo das medidas adotadas contra o Bolsonaro pelo Xandão. No tribunal, a expectativa era de represália por decisões tomadas no último semestre sobre o imposto sobre operações financeiras e também com relação à contenção das medidas parlamentares lá, né, na ação do ministro Flávio Dino. Parlamentares interpretaram a atuação da Corte nesses temas como uma intervenção em atividades próprias do Congresso. No caso do IOF, o presidente Lula editou uma norma aumentando as alíquotas do imposto. O Congresso, por sua vez, derrubou a norma. O assunto foi para o STF, que restituiu a validade da portaria de Lula, retirando apenas a tributação sobre o chamado risco sacado, né? O que provocou uma expectativa de arrecadação 8 bilhões menor do que o proposto pelo governo. Seguindo aqui, as emendas parlamentares foram motivos de embate constante do Congresso com o Supremo nos últimos anos. Embora a determinação da Corte seja pela garantia da rastreabilidade e da transparência dos repasses, os parlamentares foram encontrando formas de burlar as regras. A cada dificuldade criada pelo ministro Flávio Dino, dificuldade moralizadora, eles criavam uma nova facilidade muito parecida com a anterior. A Carol Brígido diz aqui para nós que um outro fator que deixou a Câmara dos Deputados insatisfeita com o governo federal foi que o presidente Lula vetou integralmente a lei complementar que aumentava o número de parlamentares de 513 para 531. A leitura do Supremo é de que o Congresso pode atacar o tribunal como forma de retaliar o governo diante da parceria firmada entre Executivo e Judiciário no enfrentamento a Donald Trump. Olha só, gente, essa história do aumento do número de deputados, onde será que vai parar isso, hein? Porque o IBGE mandou corrigir a proporcionalidade, para não causar distorções na representatividade, para que o voto de um brasileiro de uma área menos povoada possa valer mais do que o voto de um brasileiro de uma área mais densamente povoada, como, por exemplo, as regiões metropolitanas e os estados de maior população. Não mandou aumentar nada. Os deputados estão falando que o Supremo mandou aumentar o número de cadeiras. Não é verdade. O Supremo mandou diminuir. E os deputados acharam por bem compensar essa distorção na representatividade, aumentando o número de cadeiras. Não querem perder nada. Alegam que cada deputado... Alegam não, nos bastidores eles falam. Como cada deputado leva cerca de 60 bilhões, como cada deputado leva pelo menos 70 milhões, o conjunto de deputados leva 60 bilhões, mas cada deputado individualmente garante cerca de 50, 60 milhões em emendas para municípios, em tese do Estado, né, de onde ele vem, isso poderia trazer problema para os estados que tivessem a sua representação diminuída. E não aceitam. Não aceitam porque não aceitam nada também. Eles querem lá mais para eles, né? A atuação do Congresso hoje é uma atuação focada no interesse individual dos parlamentares. Não tem nenhum interesse coletivo presente em nada do que decidem por ali, tá? Então é isso. O Lula barrou, fez muito bem. Afinal de contas, foi uma decisão do Congresso que não estava escorada em uma determinação judicial, não estava, a determinação é para corrigir a distorção e não para aumentar o número de deputados, e o Lula não quis ficar com o ônus político disso, né?
e os estrategistas do Palácio do Planalto, que finalmente parecem ter despertado para essa guerra midiática, orientaram o presidente, que vetou muito adequadamente essa medida, enfurecendo os parlamentares, né? E agora está aí essa guerra de todos os poderes, uns querendo jogar para os outros as responsabilidades. Bom, vamos voltar aqui a falar do Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro ontem não apareceu na Câmara, né? Não apareceu, desistiu de ir, por quê? Está com medinho de ser preso antes da hora, né? O que nos conta aqui a Mariana Holanda, da Folha Press, em matéria reproduzida pelo nosso site aqui no ICL Notícias. O ex-presidente Jair Bolsonaro desistiu nesta terça de ir à Câmara dos Deputados depois de ter sido ameaçado com prisão pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele era esperado nas comissões de Segurança Pública e Relações Exteriores, cujos trabalhos foram retomados por aliados durante o recesso parlamentar para aprovar moções de louvor, apoio e solidariedade ao ex-presidente. Depois da decisão de Moraes na noite de anteontem, segunda-feira, Bolsonaro decidiu não aparecer. O magistrado deu 24 horas para a defesa esclarecer sobre o comportamento presidencial, né? E segundo os assessores, o Bolsonaro vai permanecer, o Bolsonaro resolveu permanecer na sede do PL durante toda a terça-feira. Na decisão, Moraes pediu esclarecimento sobre pena de decretação imediata da prisão do réu e mostrou prints de imagens lá que mostravam que o Bolsonaro foi lá, né? Hoje, o Alexandre de Moraes deverá responder o que pode e o que é que não pode. Vamos tocar para frente aqui. Por que houve aquela reunião da bandeira do Brasil, aquela coisa horrível que a gente viu aqui 2 vezes durante... Se você não viu, eu vou te mostrar de novo agora, tá? Espera aí, olha só. Vale super a pena a gente ver, eu vou pedir para o... Tá aqui, ó. Mostra para nós, Sato, pode mostrar que está aí na sua tela. Essa cena vexatória, né? De quem? Delegado Caveira e Sargento Faur, 2 mentes brilhantes, vindas lá das catacumbas do sistema de segurança pública para o Congresso Nacional, resolveram ontem, para vergonha dos próprios colegas, elevar essa bandeira aí, dizendo Trump, Make America Great Again, God Bless America. Tudo isso aí, rezando na cartilha do entreguismo, e isso pegou mal pra caramba, inclusive entre os próprios advogados. Pode tirar a imagem para mim, sabe, que eu vou mudar a página aqui, tá? Isso, beleza. Então vamos voltar aqui para a página anterior. Aí eles estavam lá se reunindo, usando essas comissões com esse propósito, o Hugo Mota, tá? Não estamos falando também de nenhum dirigente do Partido Comunista Chinês, resolveu acabar com a palhaçada. Falou, olha, não venham aqui para usar as comissões assim, o Congresso está em recesso, voltem para suas férias, apareçam aqui no comecinho de agosto. Vou traduzir para vocês isso aqui na reportagem do Kleber Lourenço aqui para o ICL Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, publicou nesta terça-feira, 22, um ato vedando a realização de reuniões nas comissões entre os dias 22 de julho e 1º de agosto, período que corresponde ao recesso parlamentar. Decisão vem após movimentação da bancada do PL para promover encontros extraordinários durante o intervalo e é interpretada como uma reação para conter a estratégia de manter os ataques ao governo federal e também ao Supremo Tribunal Federal. O despacho explicita que fica vedada no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025 a realização de reuniões das comissões da Câmara dos Deputados, entrando em vigor na data da publicação, ontem, né? E o documento foi assinado eletronicamente por Mota, registrado no sistema oficial da Casa. Para parlamentares governistas, trata-se de um movimento necessário para impedir que as comissões sejam usadas como palco político durante o recesso parlamentar e reforçar o controle da agenda constitucional. Na leitura de fontes da própria Câmara, nos diz aqui o Kleber Lourenço, o ato não tem nada de inusitado. Trata-se de uma manobra regimental simples, já que não há previsão de funcionamento das comissões na ausência de sessões ordinárias do plenário, que não podem ocorrer nesse período. Essas fontes destacam que o gesto serve mais para deixar explícito o impedimento e desarmar a narrativa bolsonarista, tá? Por falar em bolsonarismo, vamos aqui para um outro fato aqui. Esse fato está escondidinho por trás dos assuntos secundários no dia de hoje, mas é super importante que você tome conhecimento disso, porque isso aqui... Pode tirar para mim, por favor, enquanto eu boto o slide, tá? Obrigado. Olha, o que aconteceu ontem aqui em São Paulo? Vou mostrar aqui para vocês agora. Observe aí a foto que vai aparecer à direita da sua tela. Esse sujeito aí se chama Edson Aparecido Campo Longo.
tá? Esse que está aí à direita, um funcionário público, ele é de 1957, portanto, ele tem 68 anos de idade e levava uma vida pacata até o dia em que pirou da cabeça e resolveu, bolsonarista que é, iniciar um movimento de protesto pelas ruas de São Paulo. O que ele fez? Pegou 2 vigas de pinho, botou uma borracha lá, fez um estilingue, comprou um monte de bolinhas de gude numa loja de R$1,99 e começou a destruir vidraça de ônibus, tá? Agora, vejam só o que isso significa, né? Nós tivemos em São Paulo mais de 800 ataques a ônibus, destes quase 600 na cidade de São Paulo e os outros no estado de São Paulo. Ninguém conseguia entender de onde é que vinha essa fúria dessas pessoas aí destruindo praticamente 3 a 4 ônibus todo santo dia, gerando um baita prejuízo para as empresas, para a população que precisa desses ônibus, né, gerando atrasos, superlotação de ônibus, e ninguém consegue explicar por que tantos ataques. Ataques em diferentes regiões da cidade, a diferentes empresas. Já se chegou a cogitar que isso aqui tinha uma ligação com crime organizado, mas a prisão desse patriotário aí, né, Edson Aparecido Campo Longo, pode colocar a questão política e ideológica no caminho dos investigadores, tá? Estou colocando aqui para vocês essa figura que aparece na tela aí, a figura da qualificação dele. Fala o seguinte, olha, ele tem ensino médio completo, é casado, ele se qualificou como motorista, mas ele é funcionário público, ele é motorista do CDHU, que é uma companhia de habitação daqui de São Paulo. Mora em Taboão da Serra, né? Portanto, é uma pessoa de classe média baixa e, de repente, resolveu agir pelo Bolsonaro, né? Vamos ver o que ele fez aqui no depoimento dele? Ele contou para os policiais que usava o veículo, um Volkswagen Virtus, da CDHU, tá? Onde ele trabalhava, e utilizava para realizar transporte de funcionários da empresa. Olha, e aqui você pode ver, nesta parte mais aqui em cima, olha, na segunda frase destacada aí, fazia uso de um estilingue que montou por conta própria, com madeira de pinos, né, borracha de câmara de pneu, pedras que colheu na rua e bolinhas de gude que comprou no ano passado em uma loja de R$1,99. Como é que ele agia? Ele saía com esse carro, com o estilingue e as bolinhas de gude e as pedras. Quando passava um ônibus vindo em sentido contrário, ele pegava o estilingue e pá, quebrava a janela. Ele fez isso pelo menos 17 vezes, tá bom? 17 vezes. Aqui ele mesmo explicou à polícia aqui. E olha, não é uma confissão obtida mediante tortura não, hein, gente? É uma confissão espontânea, ele se apresentou. Ele diz o seguinte, ó, à medida que passava próximo de um coletivo, reduzia a velocidade do veículo que conduzia e realizava o lançamento das pedras e bolinhas de gude com a intenção de atingir o coletivo. Vamos seguir aqui. Por isso quis saber para ele, mas escuta, por que você fazia essa coisa toda? Um senhor da cidade, por que fazia isso? Ele falou, ó, afirmou que é patriota e ao ver o país em decadência, sem que ninguém tomasse atitude, desejava com tais ações incitar a sociedade a se voltar contra o governo, que na visão dele estaria conduzindo o país para o colapso. E mais, pretendia com esses atos fazer com que pessoas acordassem e reagissem e se insurgissem contra o governo. Portanto, nós temos aí alguns meses de ataques a ônibus sem nenhuma explicação por parte de ninguém, a polícia totalmente desnorteada, querendo vincular isso com crime organizado, e aí prendem esse doidão, esse maluco, né, que saiu por aí, destruiu 17 ônibus com estilinguezinho que fez com pedaços de pinos, madeira de pinos e borracha de pneu, de câmara de ar, né? E olha só, como é que ele tinha o feedback dessa atuação dele? Porque ele sabia que o assunto estava nos jornais, estava sendo discutido a miúde aqui, assuntos de natureza comunitária, que não iam para o noticiário político, por isso estão chegando hoje aqui, por isso eu estou falando disso aqui agora, porque ele trouxe o ingrediente da política e da ideologia. Ele acrescentou para os policiais o seguinte, ficou muito satisfeito quando viu, né, que as pessoas estavam destruindo o ônibus em São Paulo, achou que fosse em função do exemplo que ele vinha dando. Qual é a frase dele? Acrescenta que, ao ver na internet ou na televisão diversos outros casos de vandalismo contra coletivos, sentiu-se motivado, acreditando que a população estava despertando, em parte, por suas razões. É mole ou quer mais? É brincadeira? O cara sai por aí com estilingue, né, quebrando vidraça de ônibus, parando coletivo, machucando gente,
Como eu disse lá atrás, se você não ouviu, eu repito agora, um dos passageiros que estava próximo a um dos vidros que ele quebrou, teve um caco de vidro perfurando aqui na região próxima a outro, está internado até hoje, tá? E eu repito, foram 17 ônibus que esse maluco total, desse patriota bolsonarista, patriotário, destruiu achando que estava provocando uma religião fascista no Brasil. E aí, só para terminar aqui, ele, depois, diante da polícia, falou o seguinte: estou muito arrependido, né? Estou arrependido do prejuízo causado às pessoas. E aí decidiu confessar os fatos, né? Pois, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mistério em torno desses ataques tinha que ter alguma motivação digna mesmo de um processo qualquer, né, de confusão mental, porque não é possível que uma pessoa normal, neurotípica, sabe, vá para a rua com estilingue e provocar uma revolução fascista no Brasil, né? Resultado, foi detido, não sei se continua preso ou não, depois a gente confirma essa informação, me parece que foi liberado depois de prestar esse depoimento, tá? Então é isso, vejam de novo aqui, olha, a cara do sujeito, né? Parece para você uma pessoa perigosa? Não, né? Parece um tiozinho tranquilo, tiozão do pavê aí, bolsonarista, mas o que essa ideologia nefasta faz com as pessoas? Transforma uma pessoa pacata num gladiador, a serviço das piores causas, tá? É um inferno, fala sério, hein? Vamos prosseguir com o noticiário? Vamos? Vamos lá, porque nós temos muita coisa para falar aqui. Olha só, muito se especulou nos últimos dias sobre se o Brasil ia ser afetado, por exemplo, com medidas de chantagem muito além da economia. Por exemplo, cogitou-se no desligamento do sistema de GPS. Muita gente veio a público e disse: gente, isso não é possível, não dá para desligar o GPS numa determinada localização. Imaginem, por exemplo, o que aconteceria com as aeronaves americanas passando sobre o território brasileiro, e elas saem da Bolívia, elas saem da Colômbia, elas saem de todo lugar, cruzam o território brasileiro e não teriam orientação do GPS para sua navegação. E aí essa ideia foi descartada pela sua inviabilidade técnica e também porque existem outros sistemas de GPS do mundo. O Japão, a China tem um próprio dela, o Japão está construindo, a Rússia tem o GLONASS, que é um serviço parecido. Então, essa medida seria uma medida inócua, né? Mas ela afetaria, por exemplo, os nossos telefones celulares. O Waze, o Google Maps, essa coisa que guia a gente pelas ruas seria afetada. Mas fique tranquilo, porque isso não vai acontecer, tá? Existe uma inviabilidade nessa história toda. Só que isso colocou para a gente a necessidade de se precaver contra esse tipo de falha, né? E agora, muito adequadamente, está acontecendo uma discussão. O governo criou uma instância, criou um grupo de trabalho para avaliar a necessidade de criar um sistema de GPS brasileiro, tá? Isso é objeto de matéria aqui no site do Brasil de Fato. Brasil avança para criar o seu próprio GPS e reduzir a dependência dos Estados Unidos. O governo estuda a viabilidade de um sistema nacional de geolocalização diante da dependência das redes controladas por potência. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É algo que não vai dar em lugar nenhum, tá? Primeiro, porque vocês já imaginaram, se cada país das mais de 200 nações desse planeta resolver lançar o seu próprio sistema de GPS, vão criar um escudo de satélites em volta do planeta que vai impedir até a chegada da luz do Sol, né? Eu não sei quantos são os satélites do sistema de GPS norte-americano, nem o GLONASS, nem o japonês, nem o chinês. Mas o fato é que existem muitas alternativas. E criar um sistema nacional de GPS seria algo, assim, não sei se teria alguma eficiência. E quero escolher essa notícia aqui só para dizer para vocês o seguinte: o sistema de GPS é um sistema que permite à aviação civil e também à aviação militar fazer a navegação apenas com seus instrumentos de bordo recebidos os sinais dos satélites. Ela não depende, por exemplo, dos radares em terra. É muito avançado. Existe um sistema de navegação de sinalização eletrônica chamado ADS-B. Esse sistema faz com que os aviões tenham mapeado seu voo com coordenadas plotadas pelo sistema GPS, que são informadas pelos aviões a antenas espalhadas pelo mundo inteiro e não precisam de radar nenhum para saber a localização exata dos aviões e muito menos a altitude dos aviões. Eu vou mostrar para vocês aqui o site, todo mundo conhece isso aqui, mas não tem problema, sempre tem alguém que pode se valer dessa instrução aqui. Num site como esse aqui de traqueamento das rotas de avião,
Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos aqui, é porque ele estava aqui, ó. Olha só, os aviões do mundo inteiro têm as suas coordenadas plotadas aqui por esse sistema chamado ADS-B. E faz mais de 10 anos que o Brasil tenta implementar esse sistema aqui nos seus aeroportos, que estão muito desatualizados, e não consegue, está tudo atrasado no Brasil. Lá nos Estados Unidos, todas as aeronaves que decolam, por exemplo, têm um transponder que informa a sua posição ADS-B, né? Informa através de um sistema que independe dos radares em terra. É ele que permite esse tipo de coisa. Olha, vou pegar aqui para vocês um aviãozinho qualquer desses aqui, em qualquer parte do mundo, e você vê aqui, olha, que o avião está voando, olha, ele está, tá vendo só? A gente consegue ver aqui, a gente consegue saber tudo sobre esse avião. Qual é o avião, qual é o prefixo, para onde ele está indo, qual é a rota, qual é a altitude e tudo mais. Tudo isso está aqui e é possível por causa desse sistema. Ao invés de fazer um sistema de GPS, que tal a Aeronáutica Brasileira cuidar da implementação desse sistema ADS-B, que é barato, é seguro e universaliza as informações sobre o voo, né? Vamos voltar aqui para o noticiário para falar para vocês sobre essa manobra do governador Cláudio Castro, né? Cláudio Castro está querendo o quê? Está querendo contratar o Bananinha lá nos Estados Unidos para ser secretário especial do Estado do Rio de Janeiro, contribuinte do Rio de Janeiro, pagando essa conta, tá? Dessa saída casuística e esperta, né? Dessa verdadeira mutreta que está sendo arquitetada lá pelo governador, para impedir que o Bananinha seja cassado por faltas, que é o que de fato ele merece. E quando tomou conhecimento dessa tentativa, dessa empreitada, o líder do PT, o Lindbergh Farias, foi ao Supremo Tribunal Federal e com isso essa situação gerou essa manchete que você está vendo aí. O Supremo é acionado para impedir a nomeação de Eduardo Bolsonaro em cargos estaduais. O líder do PT pede cautelar para barrar nomeações e afastar o deputado do mandato por falta e por causa do uso ilícito do mandato também, para essa campanha terrivelmente insidiosa e covarde e entreguista, né, que está acontecendo lá nos Estados Unidos contra a economia brasileira. A matéria dá conta do seguinte: o líder do PT, Lindbergh Farias, protocolou nesta terça-feira uma petição ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, pedindo uma medida cautelar preventiva para impedir a nomeação de Eduardo Bolsonaro em qualquer cargo comissionado ou função de confiança nos âmbitos estadual, distrital ou municipal. Medida também requer o afastamento cautelar de Eduardo do mandato parlamentar, sob o argumento de que ele estaria instrumentalizando o cargo para dar continuidade a crimes investigados no inquérito 4995 e na ação penal 2668. De acordo com a petição, os governadores aliados de Bolsonaro estariam articulando a nomeação do deputado em secretarias estaduais para garantir a ele um vínculo funcional fictício. Sustento financeiro com recursos públicos, né? O cara ganha R$43 mil para ser deputado. A partir de ontem está ganhando. São R$1.500 por dia de vagabundagem lá nos Estados Unidos, paga pelo contribuinte carioca, né? E pelo contribuinte brasileiro, já que ele é deputado federal, o salário dele é pago por todos, inclusive por mim e por você que está aí na sua casa me assistindo, tá? Lindbergh alega nos autos que a nomeação teria o objetivo de burlar a jurisdição penal e eleitoral, permitindo que Eduardo continue agindo fora do país contra o interesse nacional. Aqui abre aspas para um trecho do documento. A possível nomeação para o cargo estadual teria por finalidade exclusiva sustentar financeiramente a atuação política antinacional de Eduardo Bolsonaro no exterior, com o uso de recursos públicos e em afronta direta ao interesse público, à soberania nacional e às medidas cautelares já impostas pela Suprema Corte Brasileira, é o que afirma o texto. Vamos ver o que o Xandão vai decidir em relação a esta provocação, né? Temos aqui mais algumas notícias que eu preciso dar rapidamente para vocês, porque o tempo está indo embora muito rápido hoje. O suplente do Alcolumbre, suplente do senador Alcolumbre, o presidente do Senado, foi pego aqui com a boca na botija pela Polícia Federal. Fraude em licitação de 60 milhões. Se você não viu a notícia ainda, eu vou repetir rapidamente para vocês. Suplente do Davi Alcolumbre foi alvo de mandato de busca e apreensão ontem, na operação que chama Route 156, que é Rota 156, por causa da BR-156, tá bom? Alcolumbre, por enquanto, não tem nada a ver com isso, tá bom? O nome desse suplente é Breno Chaves Pinto,
segundo suplente do Alcolumbre e empreiteiro de uma empresa chamada LB Construções, tá bom? Tem aqui uma notícia ótima, gente, olha só que maravilha, não é esse comercial aqui gigante na página da Folha de São Paulo. Põe aí, Sato, pode colocar. 1 milhão de famílias, foram 960 e tantas mil, acho que 968 mil famílias, deixaram o Bolsa Família por quê? Saíram do Bolsa Família porque tiveram aumento da renda, não precisou ninguém expulsá-las de lá nem nada. Elas se enquadraram, né? E está aqui a matéria da Folha, olha que beleza. Quase 1 milhão de famílias deixaram de receber a ajuda do programa Bolsa Família no mês de julho, graças ao aumento da renda no domicílio, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. O número de beneficiários do Bolsa Família caiu de 20 milhões e meio para 19 milhões e 600 mil este mês. Trata-se da menor quantidade de famílias dentro do programa desde a reformulação implementada pelo governo Lula em março de 2023. Então está aqui uma notícia excelente, né? Brasileiros saindo da condição da condição de necessidade de receber suporte oficial porque conseguiram um enquadramento profissional melhor, né? Em compensação, enquanto uma ala do governo comemora uma coisa, a outra protesta contra o próprio governo e são aliados antigos. Por exemplo, o MST. Está aqui no Brasil de Fato a manchete. O MST ocupou um prédio do INCRA lá no Ceará, em demanda por crédito e educação. Realmente, olha, o programa de reforma agrária do governo Lula é pífio, né? E o próprio MST está denunciando isso, né? Aliás, o MST tem tido muita paciência com esse governo a julgar pela quantidade de frustração que esse programa já gerou. Está aqui, olha, com faixas questionando, Lula, cadê a reforma agrária? E defendendo teto, crédito e educação, o MST ocupou a sede do INCRA no Ceará nesta terça-feira. A ação, feita por 500 Sem Terra em Fortaleza, integra a Semana Camponesa, período de mobilização nacional do movimento, em alusão ao Dia do Trabalhador e Trabalhadora Rural, celebrado em 25 de julho, né? E está aqui mais outra reportagem no Brasil de Fato falando sobre isso. Alô, governo Lula. É compromisso de vocês, ministro Paulo Teixeira. Cadê o programa de reforma agrária? Né? Uma área que tem sido criticada desde sempre. E não estamos falando da oposição bolsonarista, estamos falando do MST. Tá? O governo ignora a agricultura familiar, diz aqui dizem os responsáveis pelo MST, e essa agricultura é responsável por 70% do que você come. Arroz, feijão, ervilha, essas coisas todas. O movimento acontece nesse ano, o movimento que é o movimento de articulação do MST para a Semana Camponesa, né? Ele teve início no estado da Bahia e é um esforço que o MST faz para abrir mais diálogo e conseguir que o governo ouça as suas reivindicações, o que parece não estar acontecendo, tá bom? E aqui, com isso, nós já estamos às 7h58, eu tenho que parar aqui com a leitura do noticiário para vocês, lamentando aqui a falta de tempo, porque tem muita coisa para falar. Mas, felizmente, tem o N1 que vem aí para aprofundar tudo isso que eu falei aqui e passar a discussão daquilo que nós não tivemos tempo de dizer. De importante mesmo, preciso mostrar aqui meu telão para vocês com a nossa campanha aqui do ICL Eterno. Está chegando o dia, faltam só 4 dias. O Eduardo Moreira vai contar para você o que é o ICL Eterno. Infelizmente, eu não posso fazer isso, porque tem uma censura prévia com relação a esse assunto aqui no ICL, para que você possa ter a sua curiosidade despertada. E olha, vale super a pena prestar atenção, tá bom? Eu sei que você vai querer saber o que é isso, porque isso diz respeito à qualidade da informação que você recebe aqui pelo ICL, a qualidade do jornalismo que se pratica aqui, e você que é um entusiasta desse tipo de jornalismo sem papas na língua e sem patrão chato mandando o jornalista pensar como ele, você pode reservar aqui no despertaicl.com.br agora o seu ingresso para esta apresentação que é gratuita e é para todo mundo, para quem contribui com a comunidade, para quem faz a pós-graduação, para quem já é nosso patrocinador aqui, porque os patrocinadores são vocês, para que vocês possam saber o que é o Desperta ICL, que vai mudar a relação entre informação, conhecimento e a nossa comunidade, tá bom? Não deixe de fazer isso. Quero desejar uma ótima quarta-feira para todos vocês. A gente se encontra aqui amanhã, quinta-feira, para atualizar tudo o que vai acontecer ao longo do dia de hoje nesse nosso país aqui de meu Deus. Tchau, obrigado pela audiência.